Olá pessoal, eu sou o professor Miguel Leitão e essa é a aula de glândulas anexas do sistema digestório. Iremos seguir a seguinte sequência. Primeiro, iremos falar acerca das glândulas salivares, em seguida, fígado e, por último, anatomia do pâncreas. Bom, as glândulas salivares, elas podem ser classificadas dessa forma aqui, em glândulas salivares menores e glândulas salivares maiores. As glândulas salivares maiores são 3 de cada lado. São elas as glândulas parótida, submandibular e sublingual. E as glândulas salivares menores, elas são praticamente microscópicas, tá? E são contadas às centenas, localizadas na mucosa oral e também em parte na mucosa da orofaringe. Bom, qual é a função das glândulas salivares? Qual é a função, enfim, da saliva? A função mais conhecida e mais divulgada é essa primeira. A saliva, ela contém uma enzima chamada amilase salivar e que tem por função iniciar a quebra do amido em maltose, logo ao nível da boca. Mas, na realidade, a saliva tem outras funções. Ela também ajuda na digestão física do alimento, seja facilitando o processo de mastigação, seja também facilitando, tá, o fenômeno da deglutição do alimento. Mas, além disso, na saliva a gente encontra uma enzima chamada lisozima, que tem ação microbicida e, portanto, ajuda na defesa do organismo. Outra finalidade da saliva é que a produção de saliva é contínua, obviamente que aumenta, né, por ocasião da ingestão de alimentos, mas essa produção era contínua e essa produção continuada de saliva, ela permite então limpar e drenar a cavidade da boca, seja limpeza em termos de alimento, seja também em termos de micróbios, né, que vêm junto com os alimentos. Outro dado interessante é que um dos fatores que provoca a sensação de sede é exatamente quando a mucosa da boca está ressequida. Tá? Então, isso significa dizer que outra função da saliva é umedecer a mucosa oral, tá? E também, de certa forma, ajudar no mecanismo de controle hídrico, né? Uma vez que essa perda da umidade da mucosa oral leva à sensação de sede. Então, ajuda no controle, né, do equilíbrio de água no corpo, equilíbrio hídrico e hidroeletrolítico. Bom, entre as glândulas salivares maiores, a maior de todas é a parótida. Tá? É a maior glândula salivar, ela se localiza, tá, em torno, né, abaixo do arco zigomático, aliás, em torno dele, né, ela pode ficar um pouco acima do próprio arco zigomático, tá? E se continua até a borda inferior da mandíbula, tá? Localizando-se também por trás do ramo da mandíbula. Ok? Tanto isso é verdade que quando a pessoa tem inflamação da parótida, cujo nome é parotidite, isso é causado por um vírus, né? É conhecido também pelo nome de papeira. Tá? Então, quando a pessoa estando com parotidite, ela abre a boca, então, ao abrir a boca, acaba comprimindo a glândula parótida. E como ela está inflamada, isso provoca dor. Tá? A pessoa que está com parotidite, ela manifesta dor por ocasião da abertura da boca.
O ducto da glândula parótida, ele margeia o músculo chamado masseter, tá? Passa pela borda anterior do masseter, penetra no músculo da bochecha, chamado bucinador, e termina ao nível da mucosa da boca, tá? Próximo ao segundo dente molar superior. Tanto isso é verdade que o odontólogo, quando ele vai fazer algum procedimento na arcada superior, tá, ele coloca um chumaço de algodão para poder bloquear, tá, esse ducto, reduzindo assim a velocidade com que a saliva chega na boca. Bom, a glândula parótida tem grande importância devido às estruturas nobres que passam ou dentro dela ou profundamente a ela. Entre as principais estruturas que transitam por dentro da parótida, nós encontramos o nervo facial, que é o 7º par craniano, o nervo aurículo temporal, que é ramo do 5º par craniano, é ramo do trigêmeo, a artéria e a veia temporal superficial, artéria e veia temporais superficiais, tá? E a veia jugular externa, olha bem. Então nós temos todos essas estruturas importantes que transitam no interior da glândula parótida. E profundamente a parótida, portanto localizada medialmente, né, já mais próxima ao plano mediano, tá? E localizada na profundidade da glândula parótida, nós vamos encontrar a artéria carótida externa, tá? E é aí, profundamente a parótida, que essa artéria dá os seus ramos terminais, que são a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Encontramos também profundamente a parótida, a veia jugular interna e o ventre posterior do músculo digástrico. A glândula submandibular, como o próprio nome informa, ela se localiza abaixo da mandíbula, tá? Mas outra referência importante é o músculo miloioídeo. O músculo miloioídeo, pessoal, ele forma o assoalho da boca, tá? E a glândula submandibular, ela se localiza tanto abaixo desse músculo quanto por trás desse músculo miloioídeo. Além disso, a glândula submandibular, ela cobre o ventre posterior do músculo digástrico. O ducto da glândula submandibular, ele emerge acima do músculo miloioídeo, tá? E se dirige por dentro ou lateralmente a glândula sublingual e termina ao nível da carúncula sublingual, que por sua vez fica por baixo da língua, fica lateral ao frênulo da língua. Bom, a glândula submandibular também apresenta relações com estruturas nobres, principalmente com os vasos faciais. A artéria facial, geralmente, ela ao subir em direção à face, ela passa entre a glândula submandibular e a mandíbula, e a veia facial, ela transita no sentido inverso, trazendo o sangue venoso da face, só que ela passa superficialmente a glândula na maioria das vezes. O ramo mandibular do 7º par craniano, que é o nervo facial, ele passa ou por dentro ou por baixo da glândula submandibular. Bom, nós temos aqui uma figura esquemática, tá? Numa visão em perfil, onde a gente mostra aqui exatamente as duas glândulas. Aqui a glândula parótida
Vejam que ela se localiza, tá? Tendo como referência o ramo da mandíbula, mas ela vai desde o nível, desde o plano aproximado do arco zigomático até abaixo, né, do arco da mandíbula, do ramo do arco mandibular. E também se estende por trás da mandíbula. Então vejam que a parótida realmente ela ocupa um espaço considerável. Outro detalhe interessante nessa figura esquemática é mostrar aqui exatamente a artéria e veia temporal superficial, tá? Que passam por dentro. A artéria temporal superficial é um dos ramos terminais da artéria carótida externa, tá? E aqui a veia correspondente, tá? Uma emergindo e outra entrando na glândula parótida. Esses raminhos que a gente vê aqui saindo da parótida são ramos do sétimo par craniano, tá? Do nervo. São vários, são 5 a 6 ramos, tá? Do nervo facial, tá? Saindo, né, em direção aos músculos da face, tá? A partir aqui dos bordos da glândula parótida. Aqui nós temos também a visão do ducto parotídeo, tá? O ducto da parótida, ó. Passa aqui sobre o masseter, se curva aqui na borda anterior desse músculo masseter, penetra na bochecha, né, atravessando o músculo bucinador e termina lá na mucosa da boca ao nível do segundo molar superior. Tá? E aqui a gente vê a veia jugular externa se formando e também tendo relação com a glândula parótida. Então são as principais estruturas com as quais a parótida se relaciona. Aqui embaixo nós observamos também a glândula submandibular, tá? E vejam aqui a veia facial, aqui escurinha, passando superficialmente a glândula, enquanto que a artéria facial, tá aqui ela, estou mostrando aqui com essa seta, ela passando entre a glândula e a mandíbula. Né? Estruturas importantes, nobres, né? Se relacionando com a glândula submandibular. Aí não está representada a glândula sublingual. Tá? Pelo próprio nome, a glândula sublingual se localiza abaixo da língua, tá? E fica entre ela, língua, e o músculo, o assoalho da boca, que é o músculo miloioídeo. Tá? Outros dados anatômicos que permitem localizar a glândula sublingual são o fato de que ela se localiza medialmente à mandíbula e lateralmente aos músculos que formam a raiz da língua. Então fica entre a mandíbula e os músculos da raiz da língua. Essa glândula sublingual, são duas, né? Tem de um lado e de outro, ela emite vários ductos e esses ductos, tá? Eles desembocam na mucosa do assoalho da boca, tá? Ao nível da prega sublingual. Essa glândula sublingual, ela mantém relações topográficas com o ducto da glândula submandibular, que geralmente passa por dentro dela, para terminar na carúncula, e tem também relação com o nervo lingual, que é ramo do trigêmeo, e o nervo hipoglosso. Tá? Esses dois nervos, o trajeto deles é lateral à glândula sublingual. Bom, pessoal, o fígado ele pode ser conceituado aqui dessa maneira. O fígado é a maior víscera do corpo humano e apresenta inúmeras funções, como nós vamos mostrar para vocês, pelo menos algumas das principais funções que o fígado tem. Para mostrar, tá, a importância do fígado, no recém-nascido, o fígado pesa 1/20 do peso total do bebê. E no indivíduo adulto,
ele pesa em torno de uns 50 avos do peso total do indivíduo, tá? Então, a gente pode até dizer assim, vale quanto pesa. Então, é uma víscera grande, tá? Enorme, a maior de todas, e isso tem relação direta com as funções que o fígado exerce e que são absolutamente essenciais à vida. Vocês têm aí uma visão anterior, tá? De um fígado humano. E aqui, pessoal, a gente está colocando algumas das funções inerentes ao fígado. São inúmeras, né? Então, dando um passeio aí por essas funções, primeira grande função, produção da bile, ou bilis, como queira. A bile, por sua vez, ela é importante para a digestão das gorduras, porque ela contém substâncias que representam um verdadeiro sabão biológico, vão emulsificar as gorduras, o que por sua vez é uma condição fundamental para que as gorduras sofram mais adiante digestão. Tá? Além disso, a bile é considerada também como um mecanismo de excreção. Os catabólitos gordurosos, os catabólitos oleosos, gordurosos do corpo, eles são eliminados principalmente pela bile. Excesso de colesterol, por exemplo. Tá? Bom, outra função do fígado, hematopoiese fetal. Então, na fase fetal, a produção de elementos figurados do sangue, como não tem ainda ossos formados, então a produção dos elementos figurados do sangue passa a ser atributo do fígado e do baço. Outra função fundamental do fígado, desintoxicação, tá? Destruir toxinas ou reduzir pelo menos a sua toxicidade. Tanto toxinas produzidas pelo nosso próprio corpo, como é o caso aqui da amônia, que é extremamente tóxica. Então, o que o fígado faz? Transforma a amônia em ureia, porque a ureia é um componente bem menos tóxico do que a amônia e, portanto, pode se acumular no corpo em maior quantidade e durante um tempo muito maior, sem risco, né, de provocar distúrbios no corpo. Mas o fígado também tem função de desintoxicar, tá? De eliminar ou metabolizar toxinas exógenas, tá? Como álcool, por exemplo. Outra função do fígado, ele tem células com função de fagocitose, são as células de Kupfer. Tá? O fígado também armazena uma série de substâncias, né, fatores importantes para a gente. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são todas armazenadas no fígado. O fígado também armazena a vitamina B12, tá, que é importantíssima para uma série de eventos metabólicos no corpo. Armazena também vários metais, vários íons metálicos, como zinco, ferro, etc., cobre. Tá? O fígado também participa efetivamente no controle do teor de glicose no sangue. Tá? Nas células hepáticas ocorrem fenômenos como glicogênese, quer dizer, formação de glicogênio, tá? Glicogenólise, que seria a quebra do glicogênio, e gliconeogênese, que corresponde à formação de glicose a partir de aminoácidos, a partir de ácido lático, etc. Tá? Então, tudo isso são eventos que são fundamentais para o controle da glicemia. No fígado ocorre metabolização tanto de hormônios que o nosso próprio corpo produz, como também de inúmeros fármacos, inúmeros medicamentos que a gente pode vir a ingerir. Outra função importante, síntese da maioria das proteínas do plasma sanguíneo, como é o caso da albumina. O fígado também sintetiza fatores de crescimento, fatores que vão estimular a hiperplasia celular, né, as mitoses celulares.
O fígado produz a maioria dos fatores de coagulação sanguínea, etc. Então, por aí, dá para se deduzir que o fígado é um órgão, é uma víscera absolutamente fundamental para a preservação, para a manutenção da vida. Bom, onde é que ele se localiza? É uma víscera abdominal, localiza-se no hipocôndrio direito. Hipo embaixo, côndrio costela. Tá? Então fica sob as costelas do lado direito e superior do abdômen. Tá? Essa região também pode ser chamada de quadrante superior direito. Ok? O fígado ele fica praticamente todo protegido pelas costelas. Aí, isso é uma coisa interessante, apesar de as costelas pertencerem ao esqueleto torácico, as costelas mais inferiores descem até o nível do abdômen e acabam protegendo estruturas nobres do abdômen, como é o caso do lado direito do fígado, do lado esquerdo o baço, por exemplo. Tá? Então, o médico, para poder palpar o fígado, ele tem que enfiar a ponta dos dedos abaixo do rebordo costal, quer dizer, da linha onde terminam as costelas. Isso, claro, no indivíduo normal, porque em determinadas doenças, enfermidades, o fígado pode estar crescido e, nesse caso, dá para ser palpado facilmente abaixo do rebordo costal. Lembrando ainda outro detalhe, embora a maior parte do volume do fígado se localize do lado direito do abdômen, portanto no quadrante superior direito, na realidade ele ultrapassa um pouco o plano mediano, tá? E quer dizer, uma pequena porção do fígado também ocorre do lado esquerdo do plano mediano, ao nível do epigástre. Em termos de estrutura, o fígado é um órgão quase totalmente envolvido por peritônio, tem apenas uma pequena área chamada área nua, que não é coberta por peritônio. A gente pode dizer que o fígado tem duas faces. Uma face que entra em contato com o diafragma, tá? É uma face convexa, tá? E uma outra que é voltada para baixo e posteriormente. É a face visceral, onde se encontra inclusive a vesícula biliar. Na face diafragmática, pessoal, a gente encontra diversos ligamentos que têm por finalidade manter o fígado em posição, sustentar, suportar o fígado, digamos assim, e que ligam o fígado ao diafragma lá em cima, mas também à parede anterior do abdômen. Esses ligamentos são o ligamento falciforme, que une o fígado, que fixa o fígado à parede anterior do abdômen. Na ponta do ligamento falciforme existe a veia umbilical obliterada, que é o ligamento redondo, que forma o ligamento redondo, tá? E mais para cima, o ligamento falciforme como que se abre, formando os chamados ligamentos coronários, direito e esquerdo. E nas extremidades desses ligamentos coronários estão os chamados ligamentos triangulares. Também tem um do lado direito e outro do lado esquerdo. Entre esses ligamentos coronários e triangulares é que existe aquela área, aquela pequena área do fígado, tá, que não é coberta por peritônio. Daí o nome, área nua do fígado. A gente pode dizer também, pessoal, que o fígado ele tem 4 lobos. São eles o lobo direito e o esquerdo, que são os únicos que a gente pode visualizar pela face diafragmática, mas enxergando o fígado pela face visceral, a gente identifica, além dos lobos direito e esquerdo, o lobo quadrado, que fica ao lado da vesícula biliar, e o lobo caudado. Vamos então, tudo isso que a gente acabou de falar, nós vamos rever aqui usando as imagens. Pessoal, imaginem
que essa figura representa, imagine que uma pessoa, foi feito numa pessoa um corte no plano sagital e esse corte está sendo mostrado de perfil. Então, aqui seria a região ventral, o anterior, e aqui seria o dorso, né, as costas, portanto a região posterior do corpo de uma pessoa. O que esse desenho mostra? Aqui você vê o fígado, claro que isso é uma representação esquemática, mas tentando se aproximar do normal, do natural. Aqui é o estômago, ok? E o que a gente vê aqui nessa figura com bastante clareza? Vocês sabem que os órgãos que tem dentro do abdômen, a maioria deles são revestidas por uma membrana serosa chamada peritônio. Esse peritônio, ele reveste aqui a parede abdominal por dentro, tá? Aí sobe aqui, e aqui nesse nível, tá? Aqui por cima, pessoal, está o diafragma, tá certo? Aqui por cima está o músculo diafragma, e que separa o abdômen embaixo da cavidade torácica em cima. Então, o peritônio parietal ele sobe, margeia aqui a parte inferior do diafragma, ele se rebate aqui, ó, tá? E aí desce na superfície do fígado. Ele cobre o fígado quase todo, como vocês estão vendo aqui. Essa face que vocês estão vendo aqui do fígado, ó, é a face diafragmática, tá? É o que a gente vê quando a gente olha o fígado de frente, tá? E essa outra parte que eu vou começar a acompanhar agora com vocês, ó, é a face visceral. Ela vem por aqui, tá? E se continua aqui por trás, ó. Essa é a face visceral, ok? Então, tanto a face diafragmática quanto a face visceral são cobertas por peritônio. Esse peritônio, inclusive, ele se prolonga ao nível do hilo do fígado, ele se prolonga aqui em direção ao estômago. E essa partezinha aqui que se prolonga é chamada de aumento maior. Outro detalhe interessante, vejam que tem uma regiãozinha aqui do fígado, olha só, vou até mudar a cor da caneta aqui para deixar isso bem evidente. Tem uma regiãozinha aqui do fígado, ó, aqui na parte voltada para o diafragma, que ela não recebe peritônio. É a chamada área nua do fígado, como nós havíamos dito para vocês. Ok? Então, vocês estão vendo aí que o fígado é um órgão quase totalmente peritonizado. Só não tem peritônio aqui nessa área, chamada área nua do fígado, e obviamente na parte do hilo, que é essa regiãozinha aqui por onde vão entrar e sair estruturas, né? Vasos sanguíneos, tá? Nervos, etc, etc. Tá? Então o hilo, ele fica aqui, o hilo também chamado porta do fígado, ele fica aqui, tá? em contato, digamos assim, delimitado pelo aumento menor. Bom, aí uma visão anterior do fígado, se a face diafragmática do fígado. Então tem algumas coisas interessantes, tá? Aqui é como se estivessem vendo o fígado de uma pessoa que está na sua frente. Aqui é o lobo direito do fígado, aqui é o lobo esquerdo, e são os dois únicos lobos que são vistos por essa face aqui. Aqui, pessoal, na margem inferior da face diafragmática, a gente vê essas estruturas. Aqui é o fundo da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela fica geralmente grudada ao fígado, mas pela face de baixo, pela face visceral, tá? Mas, geralmente, o fundo da vesícula, ele ultrapassa os limites do bordo inferior do fígado. Então, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Daqui é a vesícula biliar, tá? E essa parte da vesícula chama-se fundo da vesícula biliar, ok?
ok? Vou botar aqui um Vzinho para dizer que é a vesícula biliar aqui. O que mais que a gente observa aqui de interessante? Essa lâmina, olha só, esse ligamento de peritônio. Isso é o ligamento falciforme. É o famoso ligamento falciforme. Ele ajuda a prender o fígado à parede anterior do abdômen. E aqui, na margem livre do ligamento, a gente encontra uma estrutura aqui com formato de um cordão. Essa estrutura com formato de um cordão é a veia umbilical que não funciona mais. Logo depois que a gente nasce, essa veia para de funcionar e ela fica então obstruída. Tá? Isso se chama ligamento redondo. Então, na margem livre do ligamento falciforme, nós vamos encontrar a veia umbilical obliterada chamada ligamento redondo. Ok? Ligamento redondo. Bom, e lá para cima, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, dá para perceber que o ligamento falciforme como que ele se abre para um lado e para o outro. Isso tudo para poder formar ligamentos que vão fixar o fígado lá em cima no diafragma. Aqui são os ligamentos coronários, respectivamente aqui o ligamento coronário direito e aqui o ligamento coronário esquerdo, ok? E mais lá para os lados, não está representado aqui, mas estou só tentando mostrar mais ou menos a posição. Para os lados se formam os ligamentos triangulares. Então, os ligamentos coronários direito e esquerdo e os ligamentos triangulares direito e esquerdo, tá? São ligamentos de peritônio, constituídos de peritônio e que vão fixar o fígado, tá? Suspender o fígado preso ao diafragma que está passando por cima. Alguém deve estar querendo perguntar, professor, e que estrutura é essa daqui? Tá? Está passando lá por trás do fígado. Isso daqui, pessoal, é a veia cava inferior. A veia cava inferior, né? Ela sobe por trás do fígado, recebe as veias hepáticas e depois atravessa o diafragma para poder desembocar no átrio direito do coração. Bom, aqui vamos entender essa figura. Digamos que tem uma pessoa em frente a você, tá? E você pegou o fígado dessa pessoa e levantou, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é a face visceral. Da mesma forma que essa face aqui, ó, é a face diafragmática, então imagine aqui, eu chego aqui, tá? E levanto o fígado para poder ver a face inferior, pois é exatamente essa imagem. Aqui é o fígado visto por baixo. E isso daqui, portanto, é a face visceral do fígado. Então, o que a gente observa? Aqui é o lobo direito, aqui é o lobo esquerdo do fígado, ok? Aqui nós vemos a vesícula biliar em toda a sua extensão. Essa parte aqui, no caso aqui está para cima, na realidade está para baixo, né? Lembre-se que a gente levantou o fígado. Essa região aqui é o fundo, toda essa região aqui, ó, é o fundo da vesícula. Essa parte todinha é o corpo da vesícula e aqui é o colo. Então a vesícula ela é dividida em 3 partes. O fundo, que é a parte mais baixa, que aqui está para cima, né, porque nós levantamos o fígado. O corpo, que é essa parte aqui todinha. E o colo, que é essa parte aqui que se afunila. Ok? Essa região aqui é o hilo do fígado ou porta do fígado. É por essa regiãozinha aqui que passam estruturas, passam vasos, passam nervos, etc. Chamado de porta do fígado. Muito bem. Pessoal, aqui é o ligamento redondo, ó, é a veia umbilical obliterada. E esse lobozinho aqui que fica
medialmente à vesícula, ao lado da vesícula, é o lobo quadrado. Lobo quadrado. E esse outro lobo aqui, que fica entre a veia cava inferior e o lobo esquerdo, é chamado de lobo caudado. Tá? Então tem o lobo quadrado e o lobo caudado. Portanto, pela face visceral do fígado, a gente visualiza todos os lobos. O lobo direito, o lobo esquerdo, tá? A vesícula biliar em toda a sua extensão, ao lado dela o lobo quadrado, tá? E ao lado da veia cava inferior, o lobo caudado. Quem é que separa o lobo quadrado do lobo caudado? A porta do fígado. O que é a porta do fígado? É a mesma coisa que hilo do fígado. É o local do órgão por onde passam vasos e nervos, fundamentalmente. Bom, aqui é uma outra imagem mostrando o fígado. Isso é uma visão anterior, e aqui a face visceral foi levemente levantada, né? Mostrando também o estômago, tá certo? Aqui o duodeno. Vou mudar aqui a cor da caneta. Então aqui é o estômago. Aqui vem o esôfago, né? Ok. Então acompanha aqui, tá sombreado. Aqui é o estômago. Aqui por trás do estômago, o pâncreas. E aqui na continuação do estômago é o duodeno, em forma de um C. Tudo isso daqui é o duodeno, ó. Ok? Bom, o que dá para mostrar aqui? Duas coisas importantes. Primeiro, mostrando aqui a vesícula. Como a gente levantou o fígado, então a vesícula também, digamos, está de cabeça para baixo. Então está aqui o fundo da vesícula, aqui é o corpo, e essa parte aqui que se afunila é o colo, tá? Então fundo, corpo e colo. Do colo sai esse ductozinho aqui, ó. É o famoso ducto cístico, que leva bile da vesícula em direção ao colédoco, tá? Em termos de vias biliares, pessoal, as vias por onde vocês sabem que quem produz bile é o fígado. A vesícula serve só para armazenar bile. Tanto é que a gente pode tirar a vesícula sem nenhum problema, porque a bile que estava armazenada aqui na vesícula, ela pode ficar armazenada nas vias biliares sem nenhum problema para a saúde do indivíduo. Mas veja aqui o seguinte, quais são as vias biliares? Elas começam aqui em cima, ó. As vias biliares, na realidade, elas começam dentro do fígado, mas depois sai esse canalzinho aqui do fígado, de um lado e do outro. São os canais biliares direito e esquerdo. Esses dois canais biliares, direito e esquerdo, eles se unem. Aí forma esse canalzinho aqui, ó. Que é o canal biliar hepático comum, tá? Esse canal hepático comum, ele recebe o cístico, que vem lá da vesícula, tá aqui. E aí se transforma no canal colédoco. Aí o colédoco desce aqui, por trás do estômago, penetra, aqui dá para ver por transparência, geralmente penetra aqui no corpo do pâncreas e desemboca lá na papila maior do duodeno, levando a bile para cá, para o duodeno, para se misturar com os alimentos e ajudar a emulsificar as gorduras. Geralmente, pessoal, o canal colédoco, aqui dentro do pâncreas, antes dele desembocar, ele se junta com o ducto pancreático principal. Então eles desembocam
numa ampola comum, no mesmo lugar, né, na papila duodenal maior. Bom, vamos mostrar isso de outra forma. Olha aqui esse esquema que eu fiz para vocês. Está aqui o fígado representado. Então, do fígado saem os ductos biliares hepáticos, esquerdo e direito, os dois ductos biliares saem do fígado, lá pelo hilo, pela porta do fígado, se unem, aí forma o chamado ducto hepático comum. Tá? Lá da vesícula, tá aqui ela, ó, lá da vesícula sai o ducto cístico. O ducto cístico se une ao ducto hepático comum, olha só, e os dois juntos se transformam no ducto colédoco. Aqui. O ducto colédoco eu coloquei aqui na horizontal, na realidade ele tem trajeto descendente, penetra no pâncreas, geralmente, tá? Penetra no corpo do pâncreas, na cabeça do pâncreas, e antes de desembocar aqui no duodeno, na chamada papila maior do duodeno, tá? Ele recebe o ducto pancreático principal, que está aqui representado pelo número 6. Tá? Então eles se unem e desembocam juntos aqui na papila duodenal maior. Tá? Essa área aqui que é comum ao ducto colédoco e ao ducto pancreático, essa parte aqui interna é chamada de ampola hepatoduodenal. Antigamente chamava-se ampola de Vater. Então estas, pessoal, são as vias biliares extrahepáticas, mostrada de maneira esquemática. Bom, a porta do fígado, já falamos disso, é a mesma coisa que hilo, é o local por onde passam os componentes do pedículo hepático. E o que é isso, componentes do pedículo hepático? São os componentes que entram ou saem do fígado. Tá? Esse pedículo hepático, pessoal, ele se localiza na borda direita do aumento menor, que é uma prega de peritônio, que liga o fígado ao estômago e ao duodeno. Bom, quais são os componentes do pedículo hepático? Quais são os componentes que estão transitando pela porta do fígado? A artéria hepática própria, a veia porta, aqueles ductos hepáticos que eu já falei, os ductos biliares hepáticos direito e esquerdo, tá? E, além disso, vasos linfáticos e linfonodos. Então, essas são as estruturas, né, que fazem parte do pedículo hepático e que transitam, portanto, algumas entrando, outras saindo do fígado, pelo hilo do fígado. Bom, e aqui a gente mostrando também de maneira esquemática a irrigação sanguínea para o fígado. Então, o fígado recebe sangue de dois vasos. Um deles é a veia porta. Um deles é a veia porta. 80% do sangue que chega ao fígado, aproximadamente 70%, 80%, eles são trazidos pela veia porta. Essa veia porta traz sangue de onde? Traz sangue praticamente de todo o intestino. Essa veia porta, ela resulta da união da veia mesentérica superior com a veia esplênica. E essa veia porta, ela então penetra no fígado, pela porta do fígado, pelo hilo hepático, tá? Se ramifica e o sangue da veia porta acaba chegando aqui nos capilares do fígado, que a gente chama de sinusoides hepáticos, porque são capilares dilatados. Mas, ao mesmo tempo, esses sinusoides hepáticos recebem sangue oxigenado. A veia porta, ela traz para o fígado sangue venoso, sangue rico em CO2. Já a artéria hepática própria, ela traz sangue oxigenado, sangue rico em O2. E ela ela irriga o fígado, né, com sangue
em termos de 20, 30%. Ok? Então, tanto os ramos da artéria hepática própria quanto os ramos da veia porta acabam desembocando o sangue nos sinusoides hepáticos. Os sinusoides hepáticos, então, vão se reunindo e vão formar as veias hepáticas. E essas veias hepáticas, no final, acabam sendo geralmente só duas, veia hepática direita e veia hepática esquerda. Elas penetram na veia cava inferior, levando, então, o sangue, todo o sangue que estava no fígado, levado, então, para a veia cava inferior e daí para o coração, para o átrio esquerdo do coração. Ok? Bom, pessoal, aqui é uma figura esquemática, vamos procurar entendê-la. Aqui é a representação do estômago, só uma parte dele. Aqui em cima é o fígado. Aqui não está fechado, mas isso daqui seria a vesícula biliar. Vesícula biliar. Aqui, inclusive, dá para ver tranquilamente os vasos biliares, os vasos que conduzem bile extrahepáticos. Olha só, aqui é o vaso biliar hepático direito, aqui é o esquerdo, aqui eles se unem formando, né, o vaso biliar hepático comum. Mais adiante, esse vaso hepático comum recebe o vaso biliar, o ducto cístico, né? O ducto hepático comum se une ao ducto cístico, aí forma o ducto colédoco. Aí o colédoco desce aqui, levando a bile na direção do duodeno. Ok? Bom, toda essa estrutura aqui, pessoal, representa o pedículo hepático. Tá? Conjunto de estruturas que estão chegando ou saindo do fígado. E o local do fígado onde isso está acontecendo é o hilo hepático, também chamado porta do fígado. Tá? O que a gente encontra aqui também de importante? Essa artériazinha aqui que está subindo. Ó. Aqui é a artéria hepática própria. Aqui ela se bifurca, dando a artéria hepática direita. E aqui a artéria hepática esquerda. E lá por trás da artéria, dessa artéria, aqui representado por essa figura aqui escura, ó, essa imagem aqui escura, isso aqui é a veia porta, também subindo para poder atravessar o hilo hepático, levando sangue para dentro do fígado. Sangue esse que veio lá, drenado lá do intestino, ok? Então, enfim, nós temos aqui os ductos biliares, tá? Nós temos aqui a artéria hepática própria e nós temos a veia porta, que são os componentes mais nobres do pedículo hepático. Aqui, pessoal, vocês estão vendo o duodeno, está aqui ele, o duodeno e o pâncreas por trás. Por que essa visão é importante? Para mostrar a origem da veia porta. Essa veia aqui é a veia mesentérica superior e essa outra aqui é a veia esplênica, ou lienal. Elas se unem e formam, então, a veia porta, que vai levar o sangue, por sua vez, para dentro do fígado. Ok? Então, aqui é a origem da veia porta. Essa outra veia que vocês estão vendo aqui é a veia mesentérica inferior, que está se unindo aqui à veia esplênica. Então, a mesentérica inferior se une à esplênica e em seguida a esplênica se junta com a mesentérica superior para formar essa veia aqui, que é a veia porta, responsável por levar 70% a 80% do sangue para o fígado. Bom, e por último, última glândula anexa do sistema digestório, o pâncreas. Então nós podemos dizer que o pâncreas é um órgão intra-abdominal, só que localizado por trás do peritônio, retroperitoneal, localizado na região epigástrica
e tem função de glândula mista ou anfícrina. Tá? Que funções são essas? A parte exócrina do pâncreas, que corresponde aos ácidos, lembrando que os ácidos formam 99% do parênquima do pâncreas. 99%. Tá? Então, 99% de todo o parênquima do pâncreas é da parte exócrina. E a parte exócrina é glândula de secreção externa. E o que ela produz e libera? Suco pancreático. Tá? E existem dois tipos de suco pancreático. Tem um suco pancreático rico em bicarbonato, em carbonato, né, de sódio, tá? Quer dizer, alcalino para poder neutralizar a acidez do suco gástrico que desce para o duodeno, e tem o suco pancreático rico em enzimas digestivas, tá? Que digerem quase a maioria absoluta dos alimentos que chegam ao duodeno. E quanto à função endócrina, corresponde às ilhotas de Langerhans, que representam 1% do parênquima do pâncreas. Essas ilhotas têm vários tipos de células, as principais são as células beta e alfa. As células beta das ilhotas produzem o hormônio insulina e as células alfa produzem o glucagon. Insulina e glucagon são dois hormônios importantíssimos para manter a concentração normal de glicose no sangue. A insulina é hipoglicemiante e o glucagon é hiperglicemiante. Bom, então o pâncreas se localiza por trás do estômago e do peritônio parietal e se localiza na frente da coluna vertebral, entre as vértebras torácica 12 e lombar 1. Okay? E também fica por trás de uma dobra, de uma prega do peritônio chamada mesocólon transverso. Ou seja, o pâncreas fica, digamos assim, colado na parede posterior do abdômen. Ele tem entre 12 e 15 centímetros de comprimento e ele é horizontalizado, ele tem uma posição transversal na parte alta do abdômen. E é dividido em três componentes, três partes. Tem a cabeça do pâncreas, que está em contato com a curvatura do duodeno, tem o corpo e tem a cauda. A região entre a cabeça e o corpo chama-se colo do pâncreas. E é por aí que transitam artéria e veia mesentéricos, os vasos mesentéricos superiores, artéria e veia. A cabeça do pâncreas faz contato com o duodeno, enquanto que a cauda se dirige para o lado esquerdo, tá? E se relaciona principalmente ao baço, mas também à flexura esquerda do colo. O pâncreas, né, é ricamente nutrido, é ricamente irrigado, tá? Tanto pela sua função exócrina quanto pela função endócrina. Então são três artérias cujos ramos vão ajudar a irrigar o pâncreas. É a artéria gastroduodenal, que fornece as artérias pancreático-duodenais superiores, tá? E vem lá da artéria hepática comum. A artéria mesentérica superior, que fornece as artérias pancreático-duodenais inferiores. E a artéria esplênica, também chamada linal, tá? Que fornece ramos importantes também para o pâncreas. São eles a artéria pancreática dorsal, a artéria pancreática magna e as artérias da cauda do pâncreas. A artéria pancreática dorsal e a artéria magna, elas irrigam principalmente o corpo. As pancreático-duodenais superiores e inferiores irrigam principalmente a cabeça do pâncreas. Ok? Bom, quanto aos ductos pancreáticos, geralmente são dois. Tem o ducto pancreático principal, que desemboca na papila maior do duodeno, junto com o ducto colédoco, como nós já vimos, e geralmente também existe o ducto pancreático acessório, que desemboca no duodeno
ao nível da papila menor do duodeno. Essa papila menor, ela geralmente se localiza 2 centímetros acima da papila duodenal maior. E aqui nós temos a representação esquemática, pessoal, da irrigação sanguínea do pâncreas. Vocês estão vendo aí o pâncreas, tá? Em toda a sua extensão. Aqui eu estou delimitando a cabeça do pâncreas. Vejam que a cabeça do pâncreas, ela se encaixa na concavidade do duodeno. Aqui é o duodeno, ok? Aqui é o corpo do pâncreas e aqui é a cauda. Essa parte final fica para o lado esquerdo, tá? E a cauda fica em contato aqui com o baço. Aqui é o baço. Então você tem aqui cabeça, tem aqui corpo e tem aqui a cauda do pâncreas. Nesse ponto aqui, onde a artéria mesentérica desce e a veia mesentérica sobe, nesse local aqui é que nós chamamos de colo do pâncreas, separando a cabeça do corpo, tá? E essa figura também mostra as principais artérias que irrigam o pâncreas. Você tem aqui a gastroduodenal, tá? Que por sua vez fornece as artérias pancreáticas duodenais superiores. Aqui embaixo, vou trocar aqui a cor da caneta. Aqui embaixo, a artéria mesentérica superior, e ela fornece as artérias pancreático-duodenais inferiores, ó. Estou mostrando aqui agora. Essas artérias, você vê que elas se anastomosam com as superiores. E aqui, pessoal, nós temos a artéria esplênica ou lienal, tá? Ela fornece esse ramo aqui, que é a artéria pancreática dorsal. Ó, aqui esse tracejado é para dizer que passa pela parte de trás do pâncreas. Aqui é a artéria magna do pâncreas e aqui a artéria da cauda do pâncreas, tá? Esses 3 ramos aqui são ramos interessantes que provêm dessa artéria aqui, que é a artéria esplênica ou lienal. Então vejam que elas se anastomosam bastante, tá certo? Para poder, né, fornecer riqueza de sangue oxigenado para o pâncreas. E aqui, pessoal, só para concluir, novamente, é uma imagem semelhante à anterior, só que mostrando aqui o ducto pancreático. Olha aí. Então esse ducto, ele vai recebendo aí, ao longo do seu trajeto, tá, o suco pancreático, e ele aqui forma o ducto pancreático principal, que desemboca na papila maior, junto com o colédoco que está aqui, ó, que é a papila maior do duodeno, tá? E geralmente tem esse aqui, ó, é o ducto pancreático acessório, que desemboca aqui na papila duodenal menor, que, como dito, tá, se localiza geralmente 2 centímetros acima da papila duodenal maior. O suco pancreático, então, caindo aqui no duodeno, né, ele tem inúmeras enzimas digestivas que vão ser fundamentais para a digestão final dos alimentos. A diversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Muito obrigado, até a próxima aula.